O casal, Jamie e Ben Sheen, compra uma casa em Markham, Arkansas. Isso ocorreu em outubro de 2003. A casa é antiga e isso faz Jamie se apaixonar rapidamente pela casa, pois ela é uma amante de história. Era como se adquirisse um pedaço da própria história. A casa era grande e perfeita para seus filhos. Para Ben, isso era importante, pois queria que as crianças tivessem espaço para brincar. Mas mal o casal sabia que a casa já era habitada e que teria que compartilhar a casa com moradores antigos, pois aquela casa era onde o mal habita. O casal entra para conhecer a casa. Eles ficam embasbacados e felizes. Logo, percebe que a casa está bem conservada. Eles sobem as escadas e averiguam o andar de cima. Durante a inspeção, Jamie vê algo que a desagrada. Em um dos cômodos há uma lareira fechada por tábuas, e nessas tábuas há uma pintura de um pentagrama, diversos símbolos e velas pelo chão. Obviamente que isso chocou o casal, porém, Ben achou que aquilo não era nada demais. Provavelmente, garotos desocupados da vizinhança aproveitaram a vulnerabilidade da casa e entraram para fazer alguma brincadeira. Mesmo com esse sinal, isso não impediu do casal de adquirir o imóvel. A família era composta pelo casal Jamie e Ben, e seus filhos Jackson, de 8 meses, Bridger, de 5 anos, e Tori, de 11 anos. A família logo se adapta. Bridger e Tori vão para a escola, Jamie para seu trabalho de assistente jurídica, já Ben, a enfermeira à noite, também cursava a faculdade. Faltava poucos meses para se formar. Como seu marido precisaria dormir durante o dia e Jamie não poderia cuidar das crianças por causa de seu trabalho, ela contratou uma babá. E é nesse momento em que o mal começa a se manifestar. Em uma tarde, enquanto Ben dormia, ele escutou uma babá eletrônica. Nela saiu um choro de bebê. Ben se levanta e vai até o quarto do bebê. Porém, ele não estava no berço. Ele procura pela babá e também não a encontra. Ao descer para o primeiro andar, encontrou um bilhete da babá. Nele estava escrito que ela havia levado as crianças para o shopping. Neste momento, Ben descobriu que estava sozinho. Mesmo surpreso com o acontecimento, ele decide guardar isso para si. Dias se passaram e agora Bridger escuta vozes em seu quarto. Ele acorda desesperado e vai até o quarto de sua mãe. Jamie pensou que fosse a televisão da sala, que ela deixou ligada. Ao descer as escadas, observou que a TV estava desligada. Logicamente, ela pensou que seu filho teve um pesadelo. Na mesma noite, Tori escutou barulhos de brinquedos do quarto ao lado. Isso fez ela pensar que Bridger estava brincando. Quando ela abre a porta, não encontrou nada, somente os brinquedos. Enquanto estava no corredor, escutou sussurros e isso fez Tori ficar assustada. Certa noite, Jamie estava na cozinha. Ela escuta passos nas escadas. Logo depois, uma porta se fecha. Logicamente, ela pensou que eram as crianças que haviam levantado, mas não havia ninguém. Ela sobe até os quartos e percebe que todos estão dormindo. Durante o final de semana, Jamie conversa com seu marido. Ela conta que Thor escutou o choro de bebê na babá eletrônica. Ao escutar isso, Ben conta que isso já havia ocorrido com ele. A conversa continua e Jamie relata outros ocorridos com ela e as crianças. Cansada e se sentindo impotente, Jamie vai até uma biblioteca procurar livros sobre fantasmas, pois queria saber como proteger a sua família. A bibliotecária que ele trabalhava tenta puxar assunto. Ao olhar os livros que James escolheu, ela disse que já morou em uma casa assombrada quando criança. Disse que a casa em que morava, um menino havia morrido, caído da janela do quarto do segundo andar. Ao perguntar sobre onde era essa casa, Jamie fica abismada com a resposta, pois era a casa onde ela morava. Ao chegar em casa, Jamie tenta fazer as crianças se sentir melhor. Depois, ela conta sua descoberta para seu marido. Eles discutem se correm perigo, afinal, nunca foram machucados. Eles pensaram que o espírito do menino só estava brincando com a família. As atividades paranormais diminuíram bastante, e isso deu um descanso para todos. Eles pensaram que tudo havia se normalizado, mas isso estava prestes a acabar. Em uma noite, James estava organizando seu trabalho, enquanto as crianças dormiam. Mas algo a perturba, ela sente que está sendo vigiada e, em um breve momento, um pequeno reflexo de seu computador, ela vê algo assustador. Aquilo que acompanhava não era um menino, era um mal encarnado. Desesperada, ela liga para seu marido, ela sente que está desprotegida. No outro dia, ela procura pela bibliotecária para mais informações, mas não a encontra. Mal ela sabia
que algo mais grave estava por vir. Tempo depois, ela sofreu um acidente de carro e Tori estava com ela. Felizmente, Jamie saiu ilesa, mas o mesmo não pode ser dito de Tori. Ela se feriu gravemente, lesionou sua coluna, o que fez perder temporariamente o movimento de suas pernas. Jamie pediu licença de seu trabalho para cuidar de sua filha. Agora ela passaria mais tempo na casa. Com as constantes reclamações de Bridger, ele começou a dormir com o casal. Em uma noite, enquanto todos dormiam, um evento grande aconteceu. As luzes piscaram e a cama tremeu. Isso fez todos se unirem e passar a noite juntos no andar de baixo. Esse evento foi tamanho que fez a família procurar ajuda. Pediram para a babá levar as crianças para a casa dela e chamaram uma equipe de paranormal a investigar a casa. A equipe era composta por Alan e Angela, que era médium, e a sua filha Violet, que também era médium, e Karen, que opera os outros aparelhos. Eles investigam a casa. Violet e Angela andam pela casa e tentam desvendar o mistério, mas há um cômodo que as perturba. Um quarto com a lareira, o mesmo em que o casal encontrou os objetos satânicos. Neste quarto, Violet vê o espírito do menino. Ela tenta se comunicar, mas não consegue. O menino estava apavorado. Logo em seguida, ela descreve que viu um mar de gente e no meio daqueles espíritos havia alguém tenebroso. Após este ocorrido, eles utilizam o tabuleiro Ouija para fazer contato com algum espírito. Primeiro, pergunta o nome e a resposta é 7. Depois, pergunta quando ele viveu e a resposta foi nunca. Isso fez concluir que ele nunca havia encarnado na Terra, só poderia ser um demônio. Rapidamente, decidem fazer um ritual de limpeza, mas é óbvio que isso não seria uma tarefa fácil. O grupo faz um ritual nativo americano. As médiuns queimam sálvia e fazem orações. Seth responde, luzes piscam, objetos se mexem e Angela sente que algo a tocou. Vendo que o mal era poderosíssimo, concluem o ritual, cercando a casa com sal. Incrivelmente, tudo se normalizou. Aliviados, sente que o mal havia saído. Meses se passaram sem nada acontecer. Tori conseguiu se recuperar sem sequelas. Todos pensavam que tudo havia se resolvido. O casal percebe o comportamento estranho de Bridger e aquele mal adormecido retorna. Agora, a própria Jamie e Tori viram um demônio. A família foge desesperadamente para nunca mais voltar. Eles adquirem um apartamento e colocam a casa à venda. A conclusão do casal é que alguém fez um ritual na casa e a transformou em um portal. Não se sabe se foi o próprio Seth que voltou ou alguma outra entidade. Concluíram que enquanto esse portal estiver lá, o mal sempre teria acesso à casa. Afinal, aquela casa é onde o mal habita. E vocês, macheteiros, o que acham? Deixe nos comentários sua opinião. Pegue a sua machete e entre para a Irmandade. Obrigado, um abraço e até a próxima.